Qual é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho, ela é bem simples e objetiva. A proposta do Evangelho é dar ao homem o conhecimento da esperança para a salvação do homem diante da situação que ele se encontra. A proposta do Evangelho, ela é muito simples e objetiva, para que todos entendam, do mais culto ao mais ignorante, incauto. A proposta do Evangelho é mostrar ao homem o que ele precisa conhecer para a sua esperança, da situação que ele se encontra. A proposta do Evangelho é dar ao homem o conhecimento da salvação que ele precisa diante da perdição que ele está. Essa é a proposta do Evangelho. A gente observa que dentro dessa proposta a gente vê o amor de Deus proporcionando para o homem algo que o homem não merece. Dentro dessa proposta, a gente vê Deus mostrando ao homem a sua situação, a sua grande necessidade, seu grande problema. A proposta do Evangelho é conduzir o homem na luz. A luz que Deus proporciona para o homem, que é a verdade, que o homem precisa conhecer para sair das trevas, que é a mentira que o homem está vivendo. A proposta do Evangelho, ela não convida o homem a viver nenhuma vida centralizada, escravizada no legalismo religioso. A proposta do Evangelho não convida ninguém a viver nenhum ritual, nem cerimonial, nem obra alguma para alcançar a salvação. A proposta do Evangelho é muito diferente do que a proposta que a religião leva para o povo. A religião leva para as pessoas uma proposta de graça, de bênção de Deus, através do mérito, da obra, da dedicação do homem, dentro da obrigação religiosa. A proposta do Evangelho, ela mostra ao homem alcançar a graça de Deus, a bênção de Deus, pelo favor de Deus, pela bondade de Deus, pelo querer de Deus, que Ele oferece ao homem, não por aquilo que o homem faz ou deixa de fazer, não por aquilo que o homem pratica ou deixa de praticar. A proposta de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, de perdão, de salvação de Deus, não é dentro do que o homem faz, não é dentro do mérito do homem, não é pela qualidade do homem, não é pelas obras dos homens. É o favor de Deus. A proposta do Evangelho convida o homem a aceitar algo que é oferecido a ele de graça. Não para ele fazer algo para ser merecedor de alguma coisa de Deus. A proposta do Evangelho convida o homem a aceitar o favor de Deus. Favor esse que proporciona ao homem o perdão, a salvação, a reconciliação, a libertação do juízo e da condenação, que o homem não tem como sair dessa situação se ele não aceitar o favor de Deus oferecido para essa finalidade. Foi Deus que proporcionou esse meio. O homem por si, ele nunca encontrará um meio de sair da situação que ele está diante de Deus. A proposta do Evangelho convida o homem a entender isso, a crer nisso, a receber isso e a colocar sua fé, segurança, confiança nisso que Deus nos proporciona pelo Evangelho.
o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. O Evangelho nos convida a conhecer isso, e a crer nisso, e a viver com a fé e a esperança nisso que o Evangelho mostra. Não nisso que as religiões levam os homens a viverem. Então, meus amados amigos e irmãos em Cristo, eu quero que vocês conheçam, contemplem, entendam a proposta do Evangelho de Cristo Jesus para a humanidade. O Evangelho é o convite de Deus ao homem perdido. Esse convite que o Evangelho faz para o homem é para o homem alcançar perdão, reconciliação e vida eterna com Deus. Isso tudo é pelo Evangelho. A proposta do Evangelho não é a proposta que os homens vivem buscando de Deus na religião. Porque a religião, a proposta da religião, convida o homem a sacrificar, a praticar, a viver, a cumprir, a fazer obras para alcançar mérito da graça de Deus. A proposta do Evangelho não. A proposta do Evangelho convida o homem a renunciar tudo isso para receber de graça o que Deus lhe proporciona. Olha que coisa maravilhosa quando a gente entende isso. Eu não preciso de sacrifício, de flagelo. Eu não preciso de obra para ser salvo, de guardar e praticar, fazer isso e aquilo outro. A proposta do Evangelho me convida a aceitar a obra que Deus fez para me salvar. A proposta do Evangelho me convida a receber a graça e a misericórdia de Deus, por onde eu sou justificado, perdoado, e tenho os meus pecados remidos por aquilo que Jesus fez por mim, não é por aquilo que eu faça para alcançar isso de Deus. A proposta do Evangelho me convida a entrar na presença de Deus por meio do único caminho e da única porta, que é Jesus, que me chama a Ele para estar em Deus. A proposta do Evangelho não me manda a ir a nenhum outro lugar para viver, encontrar e servir a Deus. A proposta do Evangelho me convida a Cristo. É nele que eu encontro a Deus e tenho uma vida com Deus. É em Cristo. O Evangelho é o que Cristo ensinou. E Jesus vai dizer: vinde a mim. Eu sou o caminho. Que caminho é esse? A verdade. Que verdade é essa? A vida. Que vida é essa? O caminho para Deus, a verdade de Deus e a vida com Deus é Jesus. E ele vai dizer: e ninguém, nenhum ser humano na face da terra pode chegar a Deus o Pai se não for por Ele. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é eu entender que eu sou o templo e a casa de Deus. A proposta do Evangelho é eu entender que a adoração que eu tenho que oferecer ao meu Criador, ao meu Deus e Salvador, é na minha vida e no meu viver, guardando e praticando submisso na palavra dele, me negando e me renunciando. A proposta do Evangelho não me convida a buscar a Deus em nenhum lugar, adorar a Deus em nenhum lugar, servir a Deus e colocar a minha vida em Deus dentro de nenhuma casa, estrutura, instituição religiosa nenhuma. A proposta do Evangelho não me convida a viver sacrifício de culto, pacto, voto, campanha, submonte, para Deus me abençoar e eu alcançar alguma coisa de Deus e ter a presença de Deus. A proposta do Evangelho me convida a estar em Cristo, para que eu esteja em Deus e todas as bênçãos de Deus estejam na minha vida. Se eu estou em Cristo e a palavra de Cristo está em mim, eu posso pedir o que eu quiser a Deus. Eu não preciso ir para uma campanha para pedir algo a Deus, para Deus me abençoar. Eu não preciso fazer um pacto e um voto para Deus me conceder alguma coisa que eu preciso e peço a Ele. Eu não preciso ir para o monte buscar a Deus. Eu não preciso ir para culto de vitória buscar vitória. Jesus não me ensinou isso. A proposta do Evangelho não me ensina isso. A proposta do Evangelho me ensina que é em Cristo e na palavra dele que eu alcanço a graça de Deus. A proposta do Evangelho me ensina que eu sou salvo em Cristo, por Cristo. A proposta do Evangelho
não me ensina a guardar nenhum ritual, nem cerimonial, como garantia de salvação, ser batizado dentro de um ritual feito pelos homens nas instituições religiosas, dar dízimo, como era pedido para os judeus na velha aliança, guardar o sábado, como era uma prática dos judeus na velha aliança, tomar ceia, que alguns apóstolos praticou que não era essa ceia, a ceia que os apóstolos praticou que não ordenou isso. Isso não foi uma ordenança. Em canto nenhum a gente vai ver os apóstolos ordenar ceia para ninguém, nem falar de ceia. E a ceia que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, não é essa ceia que os religiosos praticam nas igrejas, na religião. A ceia que os apóstolos, que Paulo fala em 1 Coríntios, a ceia que Jesus tomou com os seus discípulos, foi uma janta, um alimento. Foi um momento de alimentação, não foi um ritual religioso. E Jesus não mandou praticar esse ritual religioso. Então, a proposta do Evangelho não me orienta a isso, não me convida a isso para alcançar graça de Deus, para ter comunhão com a igreja de Deus. A proposta do Evangelho não me convida a estar dentro de nenhuma igreja, instituição religiosa, que o homem criou, como diz que é casa de Deus, para ser de Deus. A proposta do Evangelho me ensina que eu em Cristo, eu sou membro da igreja de Deus, estou inserido nesse corpo, não é num grupo institucional dentro de uma denominação, com a carteira de membro para que eu seja a igreja. A proposta do Evangelho não me leva a isso. Você precisa conhecer a proposta do Evangelho. O que Deus propõe para o homem no Evangelho. Qual a esperança do Evangelho. O que é que o Evangelho nos proporciona, nos convida e nos mostra. E para quê e por que eu preciso crer no Evangelho. Você tem que entender isso. Enquanto você não entender a proposta do Evangelho e não crer nas propostas do Evangelho para ser liberto e salvo, você vai continuar perdido dentro das propostas das religiões, vivendo e praticando, sendo devoto e zeloso das propostas das religiões, buscando a Deus dentro da direção que contraria você da verdade do Evangelho. Porque as propostas que a religião coloca para o povo viver e praticar não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho mostra ao homem o alvo da fé, o lugar de segurança espiritual, para que a minha vida esteja guardada e livre do juízo. A proposta do Evangelho me mostra que esse lugar, esse alicerce, essa rocha é Cristo, a palavra dele. Não é uma igreja nas obras, tarefas, obrigações, formalidade, vida religiosa de nenhuma igreja. A proposta do Evangelho me mostra que o poder de Deus, por onde eu posso encontrar salvação e ser salvo, é o Evangelho. Romanos 1,16. Não é nenhuma igreja dentro de nenhum cerimonial, cumprindo ou praticando nenhuma obra religiosa para ser salvo. Então você precisa entender a proposta do Evangelho de Cristo. E eu termino dizendo, a proposta fundamental, principal do Evangelho de Cristo é salvação para o homem perdido. Mas essa salvação é para aquele que crê e se converter, se negar e seguir a proposta do Evangelho. Como disse Jesus em Marcos 16:15, quem crê e for batizado será salvo. Salvação é a proposta do Evangelho. Para quem crer no Evangelho, com o arrependimento e a convenção, por onde o homem vai ser batizado pelo Espírito Santo, para fazer parte do corpo de Cristo como membro da igreja de Deus. Não é batismo de igreja, de instituição religiosa nenhuma, feita pelos homens no cerimonial com água. Não é esse batismo que Jesus falou, se referiu lá em Marcos 16:15. Jesus em Marcos 16:15 não colocou a salvação dentro de dois princípios. Você crer e ser batizado dentro de uma instituição religiosa. Não. Jesus não falou nesse contexto, quem crê e for batizado será salvo. Jesus falou no contexto do homem crer com arrependimento. Como ele falou para os apóstolos lá
em Lucas 24, 47, mandou os apóstolos pregar a remissão de pecado e o arrependimento no nome dele, para que aquele que se arrependa receba a remissão de pecados, crendo no Evangelho. Esse é o batismo que o homem recebe, que é com o Espírito Santo. Só há um batismo, por um só Espírito. Esse batismo é com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza, que é o batismo que garante você ser inserido no reino de Deus, membro do corpo de Cristo, selado como propriedade de Deus, é o batismo com o Espírito Santo, que só quem batiza é Jesus Cristo, como disse João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 30 ao 31. Dá uma lidinha lá. 31 ao 33. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Esse batismo com o Espírito Santo é a garantia da salvação que o homem recebe quando crê em Jesus Cristo, como está escrito lá em João 7, 37 ao 39. Dá uma lidinha lá. E esse batismo com o Espírito Santo é a garantia da redenção daquele que vai ser levado para o céu, como está escrito lá em Efésios 4, 30. Como está escrito em Efésios 1, 13 e 14. E esse batismo com o Espírito Santo é a garantia de que você e eu somos de Deus, como está escrito lá em Romanos 8, 9. Não é um ritual, um cerimonial, dentro de uma instituição religiosa, seja ela evangélica, católica, mórmon, testemunha de Jeová ou qualquer outra. Não é esse batismo que Jesus se refere em Marcos 16, 15. Quem crê e for batizado. O contexto ali não está se referindo à igreja. Batismo dentro de instituição pelo homem. Jesus não se conduziu, não orientou, não falou essa palavra dentro desse contexto. Porque se você que prega isso, você está desfazendo da cruz de Cristo. Você está anulando o sacrifício de Cristo. Você está colocando a causa da salvação em outro meio. E não existe. Só há um meio de salvação. Atos 4:12. Porque Jesus Cristo, a morte dele, foi realizada para ser a causa da salvação para todos os que crêem. Hebreus 5:9. Então, quando você prega essa ideia de que tem que se batizar, senão não é salvo, não faz parte do povo de Deus, quando você prega essa ideia do batismo cerimonial feito pelo homem religioso, líder religioso, dentro da religião, esse cerimonial com água, quando você coloca isso dentro do critério, do princípio para o homem ser salvo, estar inserido no corpo de Cristo, ser igreja, ser salvo, você está sendo um instrumento de Satanás para deturpar a verdade do Evangelho, anular o sacrifício de Cristo, adicionando esse meio, esse cerimonial, esse ritual, como outro meio de salvação. E quando Jesus fala em Marcos 16, 15, aquele que crê e for batizado será salvo, Jesus não está ali se referindo ao batismo feito por nenhum pastor, nem padre, nem papa dentro de igreja. O batismo ali é o arrependimento e a convenção verdadeira quando o homem crê no Evangelho. Nesse momento ele é selado, batizado com o Espírito Santo para tomar posse da promessa e estar inserido no povo de Deus, no corpo de Cristo, como povo de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Agora eu pergunto a você que prega esse batismo de água, feito pelos líderes, aonde tem isso na palavra? Me mostrem, a pergunta que eu faço a vocês é essa. Aonde tem essa orientação de alguém para alguma igreja se batizar pelo pastor, pelo papa, ou pelo padre, ou pelo qualquer líder religioso, dentro de alguma instituição religiosa, para ser membro do povo de Deus? Aonde está esse princípio ordenado por Jesus ou pelos apóstolos? Que esses homens pregam aí, dentro das igrejas evangélicas, católicas, mórmons, testemunhas de Jeová, todos eles pregam isso. Porque todos estão na mentira de Satanás. Conheça a verdade. Vá buscar, examinar e conhecer as propostas do Evangelho de Cristo, para você ser liberto da mentira de Satanás, dentro das propostas da religião, seja qual for que você está vivendo. Porque a verdade que liberta e salva é o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, independente da cor, da raça, da cultura, da nação ou da religião. Só por Jesus Cristo, crendo no Evangelho com arrependimento verdadeiro, para ser salvo. Foi isso que Jesus falou.
Foi isso que Jesus pregou e não isso que os homens pregam aí dentro dessas igrejas, dessas religiões, desses lugares que o povo se aglomera com conceitos de homens e não de Deus. Cuidado, conheça a proposta do Evangelho da salvação.